Olá! Sabe, é impressionante ler sobre casos, tipo um paciente com leucemia, já em estado terminal, e aí 2 semanas depois de um tratamento novo, a pessoa tá, sei lá, praticando snowboard, livre da doença. Parece coisa de filme, né? Mas são histórias assim que colocaram a terapia CAR-T no centro das atenções. Hoje, nossa conversa aprofundada é justamente sobre isso, a terapia com células CAR-T. É uma imunoterapia, né? Pega as células de defesa do próprio corpo, as células T, e dá uma reprogramada nelas para caçar o câncer. Foi aprovada lá em 2017 pela FDA, mas olha, a história está só começando. Vamos tentar entender o que faz ela ser tão promissora, os desafios também, claro, e o que vem por aí. A gente está se baseando num artigo recente da Harvard Gazette de junho agora de 2025, cheio de visões de especialistas. Visão bem atualizada, sabe? Direto de quem está lá na linha de frente da pesquisa em Harvard. Médicos, pesquisadores como Avigan, Masner, Smith, Maus, Rashidian. Gente que está desenvolvendo e aplicando isso todo dia. Que legal! Mas, assim, na prática, como isso funciona? Porque reprogramar nossas células soa meio ficção científica, né? Parece complexo, mas a ideia central é até, elegante. Funciona assim. Primeiro, eles coletam as células T do paciente, do sangue mesmo. Aí vão para o laboratório. Lá, usam engenharia e genética para colocar um receptor de antígeno quimérico nessas células, o tal do CAR. Ah, o CAR, que você falou que é tipo um GPS. Isso, tipo um sistema de mira, um GPS super específico. Depois que as células T recebem esse CAR, elas são multiplicadas, viram milhões, e aí são devolvidas para o corpo do paciente. Entendi. Então, o CAR é a peça-chave, ele que faz a célula T achar o tumor. Precisamente. O CAR foi desenhado para reconhecer uma proteína específica, um antígeno, que fica lá na superfície da célula do câncer. Às vezes só tem lá ou tem muito mais lá do que nas células normais. Quando o CAR encontra esse alvo, ele meio que aciona um alarme dentro da célula T e aí ela ataca e destrói a célula tumoral. O grande pulo do gato aqui é que o nosso sistema imune normalmente tem dificuldade em ver o câncer como um inimigo, né? Porque as células do câncer vieram do nosso próprio corpo. A CAR-T meio que burla isso. O Eric Smith, um dos pesquisadores, disse algo interessante, que a CAR-T não é só um tratamento, é mais uma plataforma. Adaptável? E os resultados têm sido bem expressivos, não é? Especialmente em cânceres do sangue. Leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, que são, tipo, uns 9% dos casos de câncer nos Estados Unidos em 2024, se eu não me engano. Tem aquela história que o próprio Eric Smith contou de uma paciente com mieloma agressivo que estava paralisada e voltou a andar depois da terapia. Incrível. E saiu um estudo agora em 2025, né? Sobre mieloma múltiplo. 1/3 dos pacientes sem progressão da doença depois de 5 anos. Sem falar no caso da Emily Whitehead, lá de 2012, a primeira criança tratada. E ela continua bem. É transformador, não tem outra palavra. O David Avergan, outro especialista, descreve como um privilégio incrível poder oferecer esse tipo de esperança. Ele diz que estamos num lugar muito diferente de 10 anos atrás. As taxas de remissão podem chegar a, 50% ou 90%. É alto, mas é importante ter o pé no chão. Ainda não é uma cura universal, sabe? Não funciona para todo mundo, nem para todo tipo de câncer. Essa variação de 50% a 90% é, puxa, bem grande. O que explica essa diferença? E quais são os outros obstáculos principais? Ótima pergunta. Essa variação depende muito, sabe? Do tipo de câncer, do estágio, das características do paciente, do próprio tumor. E isso já puxa os desafios. Primeiro, nem todo mundo responde. E mesmo quem responde, às vezes o câncer volta. A recidiva ainda é uma causa importante de morte depois da CAR. E aí tem o grande problema dos tumores sólidos. Pulmão, mama, cérebro, glioblastoma, por exemplo. São mais complexos. O ambiente em volta do tumor é hostil para a célula CAR-T entrar e trabalhar. A Marcela Maus, que você mencionou, está pesquisando isso em glioblastoma, né? Com CARs duplos, acho. Exato, tentando atacar por mais de um ângulo. Mas os resultados em outros tumores sólidos, tipo pulmão, próstata, ainda são, digamos, mistos. Entendi. E fora a questão da eficácia, tem os efeitos colaterais, que podem ser bem sérios, pelo que eu vi. Sim,
Esse é um ponto crítico. Os dois mais conhecidos são a Síndrome de Liberação de Citocinas, a CRS. É uma reação inflamatória forte no corpo todo. E a neurotoxicidade, que afeta o sistema nervoso. Podem ser graves, sim. Teve um estudo em 2024 que mostrou que esses efeitos colaterais estavam ligados a mais ou menos 12% das mortes que não eram pelo câncer em si, nos pacientes pós-CAR-T. Isso gera até um debate, né? O Vigan levanta isso. Será que a gente deveria usar CAR-T mais cedo, quando as células T do paciente estão mais energéticas? Ou continuar usando como último recurso? É uma questão em aberto. Faz sentido. Então, temos a eficácia variável, o desafio dos tumores sólidos, os efeitos colaterais, e não dá para esquecer do custo, né? Mais de 400 mil dólares. É muito dinheiro. O que a pesquisa está fazendo para superar tudo isso? A pesquisa não para, né? O Mohamed Rashidian, por exemplo, ele desenvolveu uma proteína intensificadora. É baseada numa molécula chamada IL-2. A ideia é combater o cansaço das células T, fazer elas durarem mais tempo ativas no corpo. Interessante. Para melhorar a resposta a longo prazo. Exatamente. E tem outra frente muito legal. Usar CAR-T para outras coisas além do câncer. Tipo? Doenças autoimunes, lúpus, por exemplo. A Marcela Maus também trabalha com isso. A ideia seria usar a CAR-T para atacar as células B, que são as que causam o problema no lúpus. Meio que resetar o sistema imune. Talvez até para diabetes tipo 1, quem sabe no futuro. Resetar o sistema imune. Puxa, que ideia forte. E para baratear? Tornar mais acessível. Essa é a busca de ouro, né? O Eric Smith está pesquisando um jeito de criar as células CAR-T dentro do corpo do paciente. Em vivo, que eles chamam. Como assim, dentro do corpo? Injetando material genético direto no paciente. Isso eliminaria toda aquela etapa caríssima e complexa de tirar as células, modificar no laboratório, multiplicar, simplificaria muito. E tem o Rob Meisner, focado em câncer pediátrico. Ele busca alvos mais gerais, tipo um chamado B7H3, que aparece em vários tipos de câncer infantil, para tentar ampliar o alcance da terapia. Nossa, quanta coisa acontecendo. Fica claro que a CAR-T é uma plataforma, como disse o Smith, super poderosa, mas ainda está tipo em plena construção, né? Tem sucessos incríveis, mas desafios enormes pela frente. Tumores sólidos, efeitos colaterais, custo e um futuro que pode ir muito além do câncer. Exato. É uma ferramenta fantástica em desenvolvimento. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Com todos esses avanços, tentando simplificar, baratear, será que a gente está perto de ver essa terapia, que muitos chamam de milagrosa, virar algo acessível no mundo todo? Ou vai continuar sendo um tratamento de ponta, um privilégio para poucos, em centros muito especializados? Fica a pergunta. Interessante, né? Se inscreve para ver mais desses vídeos, curte e compartilha.